Bora. Oi, 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 maravilhosas que estão aqui escutando a gente no Revolucione a Sua Vida ou vendo a gente no Vida Cósmica. Nath chegando na área e com uma super convidada especial, muito alinhada com os astros, a conversa que a gente vai ter hoje. Antes de apresentar ela, deixa eu trazer um pouco por que que ela está aqui. A vida é feita de limões, é ou não é? E essa convidada de hoje, ela tá aqui porque ela resolveu transformar o limão numa paleta de cores e inspirar muitas mulheres. Em 2025, nós temos um convite muito da gente se comprometer com quem somos, com nós. E nada mais do que justo de olharmos para nós e sermos mais a nossa essência. E que se a gente não está feliz com uma história que foi contada, a gente pode sim mudar. Então, deem as boas-vindas, recebam com muita alegria a Mari, ela que é estrategista de imagem. Aê! Muito obrigada, Nath. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, com esse alto astral que traz energia pra gente. Muito bom de estar aqui, estou muito feliz. Bem-vinda, bem-vinda, Mari. Olha, vou te dizer que quando a gente se encontrou naquela palestra onde cada uma falou um pouquinho da sua vida, me tocou um pouco da tua história. E tu sabe que às vezes a gente vai para certas áreas profissionais e é como é legal que tu uniu, né, através da tua área que tu escolheu, tu botou a tua história ali, né? Tu recontou a tua história. E, gente, faz aqui um parênteses. A Mari, ela é geminiana, tá? Então ela veio para mudar aí o curso da vida, aprender a se adaptar, se flexibilizar. Então tem tudo a ver. A Mari tá aqui conversando com a gente. Ela tinha os limões. Ela gostou da minha apresentação, Mari? Gostei, Cores, amei. fez uma paleta de cores e hoje inspira Isso mulheres a se aí. conhecerem muito mais. Então, para a gente começar a trazer esse assunto de hoje, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, de como foi a tua, sim, os limões que surgiram ali, e tu transformou no que tu é hoje, inspirando muitas mulheres. Obrigada, Nath. Então, vou começar lá de trás e já começo dizendo que, assim, muitas vezes a gente olha para a história dos outros e isso acontece muito no digital, assim, da gente ver as pessoas com uma mega história de superação, de que, nossa, ela saiu do zero, nanã. E eu, por muito tempo, eu ficava, cara, mas eu não tenho uma história assim para contar. Será que a minha história merece ser contada? E aí eu fui entendendo terapia, muita realmente esse aprofundamento de autoconhecimento. E eu vi que eu não preciso ter passado fome como muitas pessoas passaram e Tá. conseguiram superar, e que bom, mas graças a Deus eu não precisei passar por isso. Eu sempre tive uma família que me deu tudo o que eu sempre precisei, bastante estrutura, mas, lógico, a gente tem os nossos fantasmas internos. Então, eu, quando eu era ali adolescente, criança, eu sempre fui uma criança muito insegura, uma adolescente que se achava feia, que se olhava no espelho e não se achava bonita. E aí e mesmo assim, e assim, é aquela coisa de é algo interno da gente. Pode ter a família inteira em volta, todo mundo falando, nossa, você é linda, você é aquilo, você é isso, você. E a gente não se sente dessa forma. E aí o problema não tá no nosso externo. Aí que mesmo que o problema não tá no nosso externo, tá no nosso interno. No quanto a gente precisa olhar para dentro para depois olhar para fora. Exato. E, e aí eu era uma adolescente muito assim, eu tinha muita insegurança com a minha beleza, com o meu corpo. Eu não me achava bonita, eu tinha vergonha de sair. Então, festa de 15 anos, aquela época que todo mundo sai, Uhum. nananã, eu era a pessoa que ficava em casa, que recebia os convites e não ia, porque não tinha, achava que eu não tinha roupa, que as minhas roupas que eu era sempre fui muito magrinha, então não conseguia roupa de adulto, tinha que usar roupa de criança e eu tinha vergonha. Nossa!
Não, e na adolescência tem uma fase que a gente não tem mais número ali, né? Fica uma fase. Só confunde Exatamente. mais ainda a fase da adolescência, que é Não, só a fase piora a situação. super confusa, né? E que muito na É, adolescência a gente quer pertencer. Tu sabe que na adolescência a gente tem um reforço das nossas feridas emocionais. E na adolescência é como se fosse um ponto cego. Muito a gente, Mari, fala da nossa criança interior, mas pouco a gente fala da nossa adolescência. Como é importante tu estar trazendo esse assunto, e eu vou abrir aqui um gancho para perguntar para quem está vendo, para quem está escutando, sobre a sua adolescente. O que que a sua adolescente gostava de fazer? O que que a sua adolescente viveu de traumas, viveu de inseguranças? É importante a gente colocar luz aqui também. Não só na criança interior, né? Já que tu fala que tu buscou o autoconhecimento, mas também na adolescência, para a gente descobrir e destravar mais também a nossa vida. Fecha. exatamente. Exatamente isso, né? Tipo, porque a adolescência, eu vejo até quando a gente faz essa relação com a autoestima, com você se tornar mulher, eu acho que tem até mais relação do que com a criança interior. A criança Sim. interior traz muitos traumas, traz muita coisa, mas a nossa adolescente também tem muita força nesse sentido, porque ali a gente está passando por aquele momento de turbulência, de coisa, se descobrindo um mundo novo e você se achando feia, sabe? Você se achando menos, você. E aquilo ali foi muito impactante para mim. E aí eu passei por muito tempo com essa trava. E aí até ali eu comecei meu primeiro namoro foi com 18 anos e ali eu ainda me sentia muito insegura. Eu era uma pessoa muito insegura, ele também era e também acabava passando isso pra mim, a gente ficava só tendo ali uma relação tóxica entre nós dois Olha. de insegurança mesmo, de eu ter a minha insegurança comigo mesmo e passava isso pra ele passava dele pra mim. Então eu morria de medo de ser traída, aquela coisa, né, de adolescente. E aí eu chegou um certo momento, por volta ali dos 20 e poucos anos, que eu falei, cara, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver com essa insegurança, com essa tristeza de me olhar no espelho e de não me reconhecer, não saber quem eu sou. E eu fui percebendo que isso não era algo de eu ter que fazer uma mudança externa. Eu até fiz uma cirurgia plástica, isso melhorou muito a minha autoestima. Eu não tinha nada de seio, eu era completamente reta. E aí, inclusive, fui na médica, a médica mesmo falou que o meu caso era cirúrgico, porque era um caso que eu não lembro agora o nome, né, não sei se não chega a ser uma doença mas é algo que o seio realmente ele não se desenvolve. Então, eu tive muita vergonha disso também no início, e Ah, deixa aí eu eu, aqui também colaborar. Eu fiz uma Ai, cirurgia também, mas eu tirei, eu tinha muito. E isso sério? também na adolescência me atrapalhava, porque eu tinha que comprar roupas mais largas. Aham. Pois é, e o quanto que isso traz essas inseguranças pra gente, né? Eu Sim. fui colocar o silicone com 18, com 19. E aí ali já foi, acho que foi o primeiro passo, assim, pra mim de, cara, nossa, eu agora tô me podendo transformar aquilo que eu não gosto. Foi o primeiro passo pra eu conseguir transformar aquilo que eu não gosto. Não que seja necessário hoje, eu até acho que com a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não fizesse. Uhum. Mas eu precisei passar por isso para chegar a essa maturidade que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata também por isso e sou muito feliz com a minha decisão. Mas foi o início de um processo de que eu precisava olhar para dentro. E aí, depois disso, tive um término, e aí, né, depois até acabei voltando com ele novamente, que ele vai e volta de adolescente. Mas nesses períodos em que a gente ficou separado, era muito bom para mim, pensando nessa questão de amadurecimento, porque era um momento que eu voltava para mim, fazia mais terapia e olhava e entendia, cara, por que que eu tô me sentindo dessa maneira? Por que que isso aconteceu dessa maneira, por que que a gente terminou dessa maneira, e foi tudo muito essa construção. Até que O quanto que existiu uma dependência emocional, né? Tu era tão muito, insegura em ti que tu permanecia dentro de um relacionamento que não era bom, né? E voltava mesmo sendo dor, né? Não quer ser abandonada, não quer ficar sozinha, o quanto tu era exatamente. insegura, o quanto que faltava falar assim de amor, né? Por ti para dizer assim, chega, basta, né?
Exatamente. E foi muito isso. E eu, assim, quando a gente terminou, ele terminou comigo. E o pior de tudo foi isso. Nem fui eu que tive que dei esse passo. Mas quando a gente terminou a última vez que foi definitivo, foi também muito bom pra mim. Eu fiquei muito afundada em depressão no início, no momento. Mas foi realmente onde eu comecei a me resgatar, a entender o que que eu queria fazer. Porque um pouco antes da gente de fato terminar foi quando veio a pandemia. E eu falo assim, a pandemia ela trouxe muitas questões ruins para todo mundo. Eu perdi pessoas da família, mas ao mesmo tempo, para mim, Mariana, profissionalmente, foi a grande virada que eu precisava porque eu trabalhava CLT e naquele momento eu me vi dentro de casa, podendo trabalhar home office e com várias horas a mais do meu dia. Então eu falei, cara, eu quero estudar, né? Geminiana não consegue ficar parada. Me vi com 4 horas. Estagnação não é com geminianos. Pois é, me vi com 4 horas a mais do meu dia que eu usava para me deslocar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essas horas aqui? Ah, deixa eu estudar alguma coisa, deixa eu estudar. E eu sempre gostei muito de moda. Então, assim, eu sempre fui muito do lado da moda, meus trabalhos de faculdade sempre foram sobre esse assunto. E eu sempre gostei, mas eu tinha ainda dificuldade de trazer isso para mim. Eu ainda repetia muito o básico da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito básica, muito clássica. E eu acabava repetindo aquilo ali dela, porque era o exemplo que eu tinha dentro de casa, era o exemplo Os- da, né, da Somos mãe. mais leais do que livres, a gente reproduz muito o que viu, né? Exatamente. Então, eu ainda repetia muito isso. Usava muito preto, usava poucas cores, tinha medo de usar cores eu vou chamar a atenção. Eu não queria de jeito nenhum pensar na possibilidade de eu chamar alguma atenção em qualquer lugar que eu fosse. Olha, quem E aqui está escutando e vendo a gente também tem essa sensação. Mas chamar a atenção, isso é um problema para ti? Ser vista, ser admirada. Ai, não! E isso, para nós mulheres, é uma coisa que a gente não é ensinada. E a gente, até assim, a gente pensa quando a gente é criança, quando a gente é bebê, do tipo assim: fica direita, para de chamar atenção, que fica quieta, Eita, não a fala alto. velhinha, medo de ser A gente, rejeitado. Não me vê assim, tu não me rejeita. E exatamente. se tu E a gente descobrir que eu não sou uma pessoa legal, né? E a gente vai crescendo com isso e cada vez mais de se fechar, de não querer chamar atenção. E eu era muito essa pessoa. Então, ali na pandemia, eu me vi nesse momento totalmente no meu casulo, mas ali com aquelas horas a mais de dia. Eu falei, deixa eu fazer esse curso aqui de coloração pessoal. Tinha acabado de descobrir sobre a coloração pessoal. Tava assim, nossa, eu quero muito fazer e tal. E aí apareceu o curso para se profissionalizar nisso. E Legal. eu vou fazer de hobby. E aí eu fiz. Tua E profissão aí, antes? eu sou jornalista. Ah, é verdade, tu tinha me contado. Sim. Sou jornalista. E aí eu fiz a profissionalização em coloração pessoal. E aí ali eu descobri as cores. Eu falei, meu Deus, a minha cartela é uma cartela de cores vibrantes. É a cartela mais vibrante que tem. E tu não usava Porque nada disso. nada, 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 nada. Eu nunca tinha colocado um Descoberta. laranja assim, nunca tinha colocado. Um amarelo, eu falava, nossa, eu odeio amarelo, acho amarelo horrível. Hoje em dia eu amo amarelo. Vê, o meu armário tem várias peças Uau. amarelas. E aí isso me destravou de uma tal forma que eu comecei a ver, eu falei, gente, por que que eu usava tanto preto? Eu achava que eu não estava chamando atenção, mas talvez eu estivesse até chamando uma atenção de uma maneira errada. Sabe? Porque, querendo ou não, o preto ele estava destacando, fazendo um contraste muito alto com a minha beleza. A minha beleza ela não segura uma cor tão escura quanto o preto. Então eu descobri que eu estava chamando a atenção de uma maneira errada, sem me valorizar. Então, por que Isso, não isso, marido preto, isso também. Eu fiz já a minha coloração, minha cor a minha cartela é primavera, verão. E quando eu fui. primavera clara? Primavera clara, isso, sempre confundo. E, e aí, quando eu fui lá, a profissional, ela me mostrou todas as cores. Eu botei outono, uma coisa escura, porque era só o que eu tinha no meu guarda-roupa. Porque preto Aham. emagrece, sabe? Preto é Preto.
Combina com elegante, combina tudo. com tudo. E aí não tem preto na minha cartela. Não que a gente não possa usar, é interessante, né, trazer aqui, não que a gente Exato. não possa, a gente pode usar o tudo, mas a gente vai equilibrando. E aí, quando eu vi que era tudo cor clara, assim, eu não tinha branca, amarelinha, sabe, esses tons assim, nada. E, gente, eu boto um branco, meu Deus. Sabe, Fica a maravilhoso. beleza vem, sabe, o olho vai. Ai, é outra coisa, assim. Foi muito interessante. Então, para quem tá vendo a gente, escutando a gente, olha teu guarda-roupa. Cuida se é só preto. Eu falo Cuida. Por assim, quê? eu assim, a gente fala que eu não gosto de regras dentro da consultoria de imagem, dentro da coloração pessoal, não gosto de regras. Mas, muitas das vezes, e aí eu sempre tento chamar a atenção das mulheres para isso, é de que muitas vezes a gente fala, ah, eu amo preto. Será que você ama mesmo? Será que não é essa Não, coisinha que sempre colocaram aí na nossa dentro. cabeça de que preto emagrece, de que preto é isso, de que preto é aquilo? Será que se você testar outras cores, você não vai ver um novo mundo de possibilidades que vai fazer você gostar ainda E mais? Mari, a moda mudou muito, né? Mudou Sim, muito. E o que aqui a gente está querendo, né, despertar uma nova possibilidade para quem está escutando. Hoje a moda existe em combinações que lá atrás nunca se usaria, né? Hoje a moda ficou sim. super aberta, né? Ampla, né? E aí, E desde com que tu muito entrou mais cores também, né? muito, desde que tu entrou nesse universo, como foi? E aí, o que que aconteceu? Aí eu comecei a descobrir essas cores ali. Eu falei, nossa, que legal. Agora, e eu fiz para aplicar em mim mesma, sabe? E aí eu fui fazendo, e aí na época eu comecei a produzir, assim, alguns stories para os melhores amigos do meu Instagram, para as minhas amigas mesmo, né? Todo mundo em pandemia, então não conseguia estar junto. E aí as minhas amigas, Mariana, eu quero que você faça isso aqui para mim. Que Vem massa! aqui em casa, vamos lá. A gente tá todo mundo de pandemia, mas vem aqui em casa um diazinho fazer isso em mim, por favor. Não, não, não. E aí eu fui, comecei. Comecei a quebrar ali a pandemia para poder ir fazer a coloração das minhas amigas em casa. E aí todo mundo foi gostando, e aí eu fui falando, começando a produzir conteúdo para isso, sobre isso no meu Instagram, porque o meu Instagram até então era pessoal, mas o meu TCC, que foi final de 2019, o meu TCC foi sobre a relação de jornalistas e a influenciadoras de moda. Então, Uau! foi uma grande reportagem de vídeo mesmo, e aí eu transformei numa websérie. E aí eu coloquei isso no início do ano no meu Instagram. Então eu já estava começando ali a produzir algum tipo de conteúdo sobre esse assunto. Veio a pandemia e aí eu só continuei o fluxo. Continuei produzindo bem organicamente ali. Aí comecei a falar sobre cores, sobre a coloração pessoal. E foi indo. E aí começou a aparecer as primeiras clientes. Oi, você faz para fora? Queria fazer também. Quanto que você cobra? Não, não. Eu falei, vambora, vamos fazer. E e aí foi saindo um pouco mais da pandemia, 2021 ali, aquela época que já estava começando a sair. Aí eu comecei a atender, e aí eu atendia só final de semana, porque eu trabalhava durante a Uhum. semana. E aí eu comecei ali a trabalhar e aí fazer a coloração pessoal e um ano e meio de consultoria de imagem, que eu tinha feito o curso, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava na empresa. E Uau! aí, só trabalhando no final de semana. Então, assim, eu Gente, atendia 10 pessoas num sábado, sabe? sabe o que que eu gosto do signo de Gêmeos? É essa abertura para o novo, é essa curiosidade para o novo. E tem muita gente que, quando vem fazer mapa comigo, tem uma insegurança muito novo de se abrir para novas ideias. Mas tem um livro, será que eu vou conseguir me lembrar? A Grande Magia. Eu adoro esse livro. Ela fala assim que. Não, não é a Grande Magia, não. Ou é a Grande Magia? Enfim, eu vou trazer a mensagem aqui que buscar os nossos sonhos é importante, a gente ter sonhos, ter meta, ter nossos objetivos. Mas a vida vai trazendo ideias que elas E a podem gente nos tem que estar aberto. levar a lugares que a gente nunca imaginou. Olha a Exatamente. busca para respostas que tu estava procurando para ti, né? Uma curiosidade que tu teve para ti. Te tirou de um lugar e te trouxe para um Sim, outro lugar, inspirando outras mulheres. sim.
E foi muito assim, foi muito um chamado mesmo, sabe? Eu não busquei essa profissão. A profissão foi lá me buscar. Legal. Porque eu comecei a fazer a coloração, e aí nisso que eu comecei a fazer coloração, foi natural das pessoas no Instagram começarem a falar: Mari, além de coloração, você faz também a parte mais estratégica da imagem, de se vestir, de qual roupa escolher? Falei: olha, ainda não, mas me aguarda um mês. Olha, Fui que lá, fui ótimo. atrás, Tu viu uma fiz o demanda curso, aí. exatamente, fiz o curso e me formei também como consultora de imagem, e aí comecei a atender. E aí foi. Tudo Aí cheguei. comunica, né? Tudo comunica Tudo na comunica. gente, né? E Exatamente. hoje, se tu pudesse, quem tá vendo a gente, escutando a gente e tá querendo se olhar, sabe? Para sua imagem. O que que tu daria de algumas dicas, algumas maneiras? O que que ela poderia estar começando, sabe? A primeira coisa, assim, que eu sempre falo é não buscar, por exemplo, quero olhar para minha imagem, quero ser mais estratégica na minha imagem, vou comprar roupa. Não, calma, não compra roupa, senão a chance de você Segura! O fazer cartão de bobagem crédito agradece. se você vai comprar roupa assim sem pensar, a chance de dar ruim é muito maior do que de você de fato conseguir comprar uma coisa Hum, a fato assertiva. Então, legal. assim, o que eu sempre indico é, primeiro para, olha para dentro. O que que você quer? Como você quer ser vista? É Uau! responder algumas perguntinhas de assim, como que você quer ser vista e também como você quer se ver. Porque a gente às vezes fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, mas antes, você, por exemplo, eu quero transmitir confiança, eu quero transmitir autoridade. Mas se você não estiver se vendo dessa maneira, você não vai conseguir Não vai transmitir para ver. o outro. Sim, Mesmo que você isso. esteja com uma roupa que esteja transmitindo isso. Então, Primeiro você tem que estar O na que a sua Mari tá postura. trazendo aqui é que não é só para olhar para a embalagem, tem que ver a tua autoimagem dentro de ti, Exatamente. né? Eu me Exatamente. vejo, por exemplo, eu quero ser reconhecida. Eu me reconheço, né? Eu Exatamente. Esse é o quero primeiro que passo. vejam o meu valor. Eu me valorizo. Exatamente, é o primeiro passo. E aí sim, depois que você define, tá, eu quero me ver dessa maneira, então o que que eu preciso fazer para me ver dessa maneira? Eu preciso cortar meu cabelo. Eu preciso fazer uma hidratação para ver o meu cabelo mais bem alinhado, porque eu gosto mais dele assim. Eu preciso comprar uma roupa nova, mais colorida, para eu poder sentir essa energia. Não sei, cada uma vai ter o seu processo. Feeling, escuta a Mas intuição. escuta a sua intuição. Mas cada uma vai seguir dessa maneira. Primeiro olhando para dentro. Depois que você tiver isso, aí sim você consegue traçar esse plano de ação. Tá, então eu quero ser mais valorizada. Então, se eu sei que eu quero ser mais valorizada, eu preciso mostrar mais valor por meio da minha imagem. Então, como que você pode fazer isso? Com roupas mais estruturadas? Com roupas que tenham uma aparência de uma qualidade melhor? Eu posso trazer uma maquiagem mais legal, trazer mais acessórios para deixar o seu visual mais elaborado, porque os acessórios, eles fazem muita diferença nessa questão da valorização. Você, se você não tivesse com esse brinco, talvez você tivesse com uma imagem mais simples. Mas quando você traz esse brinco mais colorido para o seu visual, você já se destaca, já traz um Chama, destaque né? ali diferente, chama uma atenção maior. E quando a gente fala de digital, que a gente está falando principalmente da cintura para cima, os Sim. acessórios ajudam muito, Uhum. sabe? Então a gente precisa deixar o nosso visual mais elaborado, por exemplo, no calor. Eu tô usando uma blusa que é uma blusa de sem manga. Normalmente a blusa sem manga, ela vai ser uma blusa mais despojada, que vai ter menos essa sensação de sofisticação. Porém, ao mesmo tempo, se eu trago aqui acessórios, se eu trago elementos que elevam a minha percepção de valor de uma outra maneira, eu consigo usar facilmente uma blusa sem manga que ainda assim comunique o que eu quero comunicar. E Mari, tu acha interessante dela buscar referências de Com mulheres? certeza, com certeza. É Mas o passo depois. aqui eu acho que só tem essa coisa de buscar referências, eu acho que é legal, né? Tipo, eu quero me ver assim, né? Ver uma imagem, é assim. Mas é importante a gente estar cuidando de uma questão de ficar se comparando também, né? É isso que eu ia falar.
Tem que ter, por isso que antes de qualquer coisa, é olhar para dentro, identificar como você quer se ver e o que você precisa fazer para isso. Depois você vai, de fato, olha, ok, eu preciso fazer isso, isso e isso para eu me ver dessa maneira e, consequentemente, comunicar isso para o mundo. E aí, quando você tem isso tudo muito bem estabilizado, tudo bem estruturado, aí sim as referências são interessantes porque vão te dando ideias. E aí você pode pesquisar ali no Pinterest que seja, como que eu posso usar, por exemplo, você tem uma calça azul que você não sabe como usar. Cara, coloca lá no Olha Pinterest, lá. outfit calça azul. Pronto, vão vir várias opções e você vê ali quais opções que você pode replicar com as coisas que você já tem no armário, quais que você gosta. E, nossa, eu gostei muito com essa combinação aqui. Então, eu já sei que comprar uma blusa bege vai ficar super interessante com a calça azul e que vai ser interessante também com outras peças que eu já tenho. Então, são maneiras que você consegue de expandir o seu mundo de possibilidades para que você traga ali essa variação, sabe? Essa versatilidade. E Mari, uma coisa que vamos, já que a gente tá falando de moda, uma coisa que eu tenho visto é que antigamente existiam 4 coleções, né? As lojas lançavam primavera, outono, inverno, era 4 só. Hoje, a cada 15 dias tem novidade, tem lá uma pequena coleção, né? E a gente precisa se É, atentar também ao consumo, né? Ai, preciso ter, ai, preciso comprar, preciso. E aí, ó, enche o guarda-roupa, fica aquele guarda-roupa que nem dá pra se ver nada e que sim. não aproveita, né? Então tem que cuidar também esse consumo, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque a indústria da moda, infelizmente, ela é feita para fazer você gastar toda semana. E sempre trazer essa ideia de que, nossa, você precisa dessa roupa agora. Nossa, tá vendo aquela blusa ali? Tá todo mundo usando, você precisa também. E não é assim, porque muitas vezes quando a gente faz isso, a gente compra peças que ficam paradas no armário. Eu era muito essa pessoa antes de ter essa consciência. Eu era a pessoa que achava que não tinha nada no armário e tinha várias peças que ficavam com etiqueta. E acabava dando a peça com etiqueta. Nossa. Enquanto que isso não é prejudicial não só para o nosso bolso, mas também para o mundo, para o meio ambiente, de certa forma também. Então, assim, a gente tem que ter muito essa consciência e esse cuidado para a gente não bitolar, porque Tem senão, alguma pergunta para a gente se perguntar quando a gente vai comprar alguma peça de roupa? se essa é a peça que você está querendo comprar, você consegue montar pelo menos 4 ou 5 looks com o que você já tem dentro do seu armário. Eita, nós! Essa pegou, hein? Como é que é, Mari? Essa peça Repete se aí, essa peça eu consigo montar. 4 ou 5 looks, pelo menos, com o que você já tem no seu armário. Então, se é uma blusa, você tem pelo menos 4 ou 5 calças, shorts, saias que você consiga combinar e que vai ficar bonito, que vai ficar harmonioso e que você vai usar também, porque tem isso, né? Não adianta só ficar bom, mas você vai usar. E porque aí sim vai ser uma peça que tem uma chance maior de ser versátil no seu armário. Porque se a gente compra uma peça pensando, por exemplo, isso acontece muito com pessoas que, por exemplo, compram um conjunto. A pessoa compra o conjunto, não usa mais aquelas peças do conjunto fora do conjunto. Ai, E isso sim. é muito perigoso, porque senão a pessoa vai sempre usar aquela blusa com aquela calça e só. Limita. Mas, e aí o que que acontece? Ela usa aquela blusa com aquela calça, fica repetido se ela usar várias vezes de novo e ela acaba não usando. Ah, Mas se ela trocasse, por exemplo, trocasse a blusa, trocasse a calça e conseguisse fazer outra combinação ali, já ficaria muito melhor para ela e deixaria o gente, armário mais versátil. esse papo tá muito maravilhoso. Muito! E aí a Mari estava dando as dicas e uma dica maravilhosa é chamar a Mari para fazer essa estratégia de look, essa estratégia de olhar suas roupas, né? E Mari, quando tu faz um trabalho, eu imagino que tu coloca, não é só a paleta de cores, não é só sobre isso, né? Quando tu faz esse trabalho com as mulheres, das mulheres enxergar as suas cores, como é que tu percebe as tuas clientes? O que que vem das falas delas quando elas se descobrem mais? Eu imagino que também tu deva escutar muitas histórias de mulheres, né? Sim. Porque o externo é um movimento que já mexeu muito no interno para ele aparecer, né? A gente vai mexer na roupa, no cabelo, só quando já se transformou bastante dentro, né?
Me fala um pouquinho das tuas clientes, como elas se sentem, que se tem alguma história para compartilhar. Ai, eu fico muito feliz quando eu vejo que algumas mulheres são desbloqueadas. Aqueles mesmos bloqueios que eu tinha antes, a questão do Ah, preto, eu que usava massa. muito preto. E aí a pessoa chega falando: ai, Mari, se não tiver preto, o que que eu vou fazer da minha vida? Nananã. A pessoa fica desesperada. E não tem preto na cartela. Eu falo: calma, não vamos desesperar. Vamos lá, vamos dar uma chance para outras cores, mas eu vou Legal. te ensinar também a usar o preto de uma forma que te valorize. Por exemplo, você, como você tem a cartela de Primavera Clara, você conseguiria usar uma roupa preta e colocar esse brinco. O brinco já vai estar ajudando ali a reduzir o efeito do preto no seu Preto. rosto. Então, eu escuto muito essas histórias de, ai, Mário, eu só uso preto e branco, só uso preto, branco e cinza. E aí a pessoa depois vai começando a trazer ali essas cores, sabe? Deixar o armário mais feliz, mais Ai, que lindo. colorido. Então é muito delicioso, sabe? Mas assim, pra mim, a história que mais me marcou, que foi assim, muito. Eu senti uma mega responsabilidade nas minhas mãos, mas deu tudo certo e eu fiquei muito feliz. Foi quando uma cliente chegou pra mim e falou: Mari, você é a minha última alternativa de eu querer me sentir melhor. Eu tô numa depressão muito ruim, eu tô me sentindo muito mal comigo mesma, eu não consigo sair da minha cama. A primeira conversa que eu tive com ela, ela tava de pijama. E aí eu falei pra ela, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer, não Tira! vai mais me atender de pijama. Tira pijama, pijama é pra dormir. E aí ela, Mari, eu sei, eu entendo. E aí foi até um processo com ela, porque ela realmente não conseguia sair da cama, sabe? Era uma depressão muito profunda. E meses depois eu fui falar com ela, depois a gente fazer o processo, ela melhorou muito, depois ela já não estava mais usando pijama, já estava usando ali as roupas das cores dela, nananã. E aí depois, meses depois que eu falei com ela, para saber como é que ela estava e tudo mais, ela falou: Mari, foi transformador. Ah, Foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu tô namorando, eu saí da depressão, tô cada vez mais diminuindo os remédios e tal, e você teve muito papel nisso. Então, assim, foi muito emocionante de ver o quanto que um trabalho que às vezes a gente acha assim, e isso eu trago muito para as mulheres que eu converso, que eu trago, que é assim, às vezes a gente acha, porque para mim é uma coisa tão fácil, é uma coisa tão banal, entre aspas, ver essa questão das roupas, das cores, para mim é tão fácil, porque se tornou fácil. E mas para as outras pessoas não é. E aí, às vezes, a gente compartilha um conhecimento que para a gente é uma coisa tão trivial que muda. e que para outra pessoa pode ser uma grande transformação. Então, a gente tem sempre que também pensar nisso. Eu sempre trago isso. Quando a gente estiver querendo desistir, cara, não desiste, porque alguém pode estar precisando desse exato momento do conhecimento que você tem. Que legal. Que legal. Assim, tu trouxe várias chaves agora aqui, né? Que não é sobre a roupa, é sobre tu tá se sentindo bem no teu corpo, independente de como o teu corpo seja. Eu acho que quando a gente faz a questão da coloração, a questão de se olhar para os acessórios, tu se presta mais atenção em ti. Sei que isso, eu acho que começa assim, um olhar pra si, prestar mais atenção assim, isso combina, isso aqui, então tu vai pensar no acessório, tu não vai sair sem nada, tu não vai ficar de pijama, então tu já começa, e isso Exato, muda a tua energia quando exatamente. tu tá se arrumando, tá passando uma maquiagem, tu se sente bem. E claro que aqui teu trabalho, ele se estende para quem quer usar a sua imagem para o trabalho, porque isso Sim, hoje em dia, para quem quer entrar no mundo digital, não é para entrar de qualquer maneira, sim, se estende, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa imagem, o que que a gente está ali passando, não dá para mais postar coisa toda bagunçada, a gente precisa estar exato. bonitinha, né? Mas eu gostaria de chamar aqui a atenção desse olhar para si, de olhar para si e de se sentir bem. Não é para os olhos dos outros, é para tu se sentir bem. E uma outra coisa que a Mari acabou de falar, ela buscou algo para ela e isso iluminou outras mulheres. Então, quem tá vendo, escutando a gente, que conhecimento que tu tem aí dentro de ti e que tu tá aguardando. Exato. Sabe, tem pessoas que estão precisando disso.
Talvez tu teve uma história, que nem a Mari, que super insegura e que buscou respostas para si e que tem algum tesouro dentro de ti. Então eu quero dizer assim, a tua história é um teu tesouro. As tuas dores são um tesouro que tu pode lapidar e trazer para o mundo para outras pessoas, fazer bem para outras pessoas, iluminar outras pessoas. Então, não despreze a tua vida, não despreze a tua história. Tu não precisa ter uma história triste, que nem a Mari falou, para conseguir um destaque, para não. Aquilo que tu viveu conta algo. Basta Exato. tu querer acessar, né? Dizer sim. Sempre bom. E que tudo pode ser recontado, ressignificado. Como a Mari, maravilhosa, fez da sua vida, né? E vem cá, planos para 2025. Estamos batendo na porta desse ano. Essa geminiana vai para onde? Quero continuar cada vez mais iluminando, trazendo mais brilho e mais cor para as mulheres que estão por aí, que ainda estão presas no preto, que ainda estão presas nessa insegurança também, porque acho que quando a gente passa por certas situações, a gente a gente entende a força daquilo ali e até as dificuldades também. Então, assim, por eu ter passado por muitos anos por essa insegurança, por não me sentir bem, por não gostar do que eu via no espelho, eu tornei isso como uma força, assim, de cara, eu quero tirar outras mulheres desse lugar também. Não. E é isso que eu trago com o meu trabalho, de realmente tentar ajudar da mínima forma que seja, seja descobrindo as cores, seja ajudando na questão do estilo, seja construindo uma estratégia de imagens voltada para tal objetivo, independente do que seja, que cada um dos elementos, cada uma das relações que eu tenha com cada uma dessas mulheres possa transformar o mínimo que seja, para mim já vai bastar. Que linda, maravilhosa. E o que tu falaria para essa mulher que está no preto, para essa mulher que está insegura, para 2025? No, na virada do ano, deixa as suas roupas pretas de lado, fica algumas semanas ali, alguns dias tentando usar outras cores para receber esse ano novo com uma energia mais tranquila, mais harmoniosa, mais feliz, mais iluminada também, para você ir aos pouquinhos ali, é um processo. Depois vai, de repente, faz a sua coloração pessoal para você descobrir como você pode fazer com que o preto também te valorize de alguma forma, como você pode trazer os acessórios para que você consiga ser valorizada por outras cores, porque às vezes existem pessoas que gostam do preto e tá tudo bem. Não é que Sim. não possa gostar do preto, Uhum. mas a gente tem que entender de fato se esse gostar do preto é um gostar de verdade ou é uma forma de se esconder. Porque o preto faz a gente se esconder. O preto é o comum, o preto é o mais do mesmo, o preto é aquele pretinho básico. E a gente tá nessa vida, a gente não tá nessa vida para ser um pretinho básico, né? A gente Não, precisa se destacar, a gente para precisa brilhar. aparecer no mundo. Exatamente. A gente precisa fazer a nossa vivência aqui valer. E um pretinho básico é muito básico para você. Então, Tu não é ilumine, básica. traga mais cores. Mari, fala teu arroba. É Mariana B de Bola Almeida. Mariana B Almeida. Vou deixar no aqui na descrição para as pessoas te seguirem. Tu é pura inspiração, Mari. Quero te agradecer. Que papo, olha, Obrigada. incrível. Ai, Quero eu te amei. agradecer. Muito obrigada. Que as tuas palavras inspirem e motivem outras mulheres a deixarem de ser básicas. Isso aí. Vamos deixar de ser básica e trazer o que a gente tem de melhor de dentro para fora. Arrasou! Obrigada, Mari! Quem gostou, Obrigada a você, Nath. compartilha, comenta e até a próxima, mulherada! Obrigada. Um beijo.